Hoje eu vou falar sobre a ética da compaixão e principalmente uma visão de um dos livros que o Dalai Lama traz, que eu acho muito importante. Porque o Dalai Lama ele traz uma linguagem muito atualizada as características do budismo. Hoje a gente tem diversos tipos de budismo, né? Se você for estudar, existem várias correntes, né? Theravada, Zen budismo, Mahayana, Vajrayana, existe o budismo Zen, Terra Pura. Cada um deles se dispõe a trazer os ensinamentos do Buda. Mas todos eles falam do Dharma, todos eles falam das 4 nobres verdades. E uma das coisas que o Dalai Lama enfatiza é exatamente a questão da compaixão, de bodhicitta. E a bodhicitta é a compaixão a todos os seres. Uma das coisas que me chamou muita atenção quando eu estive com o Dalai Lama, lá no Rio de Janeiro, é que depois que ele falou no Maracanãzinho, e só a presença dele chegando no Maracanãzinho já foi impactante. Porque na hora que ele entrou no Maracanãzinho, todo mundo ficou calado. Não é? Dava para ver um mosquitinho, uma mosca voando, ninguém falava nada. Ele sorriu e disse que para ele era muito importante chegar num lugar que ele nunca tinha visto as pessoas e fazer novos amigos. E exatamente essa questão do Dharma, o Dharma o que é? É uma pessoa altamente espiritualizada que mostra que há um caminho para a felicidade. Essa felicidade pode ser vista de diversas formas. Bem-aventurança, Ananda e até Nirvana. Muitas vezes as pessoas falam Nirvana como uma coisa de aniquilação, mas eu diria que é aniquilação, mas aniquilação do sofrimento. Quando o Buda chegou a esse estado altamente realizado, a primeira frase que ele falou foi a seguinte: maravilha das maravilhas, todos os seres são Buda. Ou seja, ali ele falava uma verdade que deve ficar gravada nos nossos corações. Todos nós temos a potencialidade de ser um Buda. O que é ser um Buda? Buda é um ser desperto, né? A palavra Buda vem de Budi, de luz, ou seja, aquele que atingiu um estado de despertar espiritual. Então, isso é uma coisa incrível, porque depois que ele foi no Maracanãzinho, o Dalai Lama ele foi numa escola, na verdade era uma escola creche para crianças abandonadas que o Joãozinho, 30, do qual eu tive o prazer de conhecer, depois ele veio até para Brasília, não é? A gente tratou dele também enquanto paciente, é uma pessoa muito especial, mas ele levou o Dalai Lama com umas pessoas, poucas que estavam, que tiveram acesso a esse local. Eu estava com o pessoal da Cidade da Paz, o PR Vai, ele me levou para essa escola, que era tipo um orfanato para crianças abandonadas. E o Dalai Lama foi falar com as crianças. Eu fiquei muito entusiasmado e curioso para ver como ele se dirigia para as crianças. O Dalai Lama, ele nos traz a noção que nós temos esse estado de felicidade interna que pode ser atingido, obviamente, através da meditação, através do estudo e através das boas ações, ou que ele chama de ações meritórias, não é? Quando você não busca trazer o resultado da ação para você, mas você entrega aquela ação para que seja distribuído o mérito dela entre todos os seres. Então, o Buda, Jesus, Krishna, os grandes seres, buscaram ajudar a humanidade, buscaram trazer a humanidade para uma região em que ela não sofresse tanto. Muitas vezes um grande avatar, um grande ser, chega num momento que a humanidade está numa grande crise, não é? Seja uma crise espiritual, seja uma crise de valores, e exatamente para resgatar exatamente isso, que o ser humano tem essa capacidade. O ser humano é um ser completo, que tem várias vestes, ou corpos, ou formas de se expressar em várias camadas do mundo material ou do mundo manifestado. Assim, ele tem um lado mais animal, né, do qual nós compartimos com os animais, o corpo físico, o corpo emocional e também um corpo mental, mas o ser humano já tem um corpo mental mais subjetivo, ele já tem a autoidentidade,
mas ele tem a alma espiritual, né? Muitas vezes na sociedade teosófica vocês vão ouvir falar da mônada, né? Que é exatamente um raio do Logos, ou seja, nós temos um espírito que emana de Deus, né? Todos nós temos essa porção mágica que cada um chama de uma forma, né? O cristão chama de Cristo em vós, a esperança de glória, outro vai chamar da luz divina, outro vai falar de espírito. Não importa como a gente chame, o importa é que cada ser humano tem essa capacidade de ter esse plano mais alto, né? Que alguns acham que está situado no coração, outros acham que está situado no cérebro. Não importa a região física, importa que é uma região de bem-aventurança, de sabedoria, de paz, e que pode ser atingida através de técnicas espirituais. Cada um tem a sua técnica. Alguns fazem através da oração, outros através da meditação, outros através de um trabalho voluntário. Cada um tem uma forma, não é? Como se diz as escolas de yoga, cada um tem um caminho, não é? Um faz pela devoção, o outro faz pelo trabalho, o outro faz através de sabedoria e através da busca de conhecimento, ou na ciência, ou na filosofia, ou nas artes, ou mesmo através de estudos profundos em ocultismo. Mas quando a gente busca ser feliz e evitar o sofrimento, a gente tem que pensar exatamente no outro, né? Então, o Dalai Lama fala na questão da contenção, porque cada um de nós é como se fosse um porco-espinho. Nós temos a capacidade de ferir o outro, né? Esses espinhos representam, numa analogia, a capacidade, quando a gente se aproxima do outro, dele nos ferir e nós ferirmos o outro. Então, como a gente pode fazer para não ferir e não ser ferido? Ou seja, como a gente pode se aproximar sabendo que tem capacidade de ferir ao outro? Não é? Que são os espinhos. Não é? Muitas vezes, através de uma palavra, de uma frase, ou talvez de um momento que você não esteja muito centrado, né? Você pode ser agressivo, né? Na sua forma de falar. Então, são esses espinhos. Mas o porco-espinho ele deve ter uma forma de se aproximar do outro. Uma das formas é de se aproximar pela parte que não tem espinhos, exatamente aquela parte ventral, que é a sua fragilidade. Então, uma forma é nós termos consciência da nossa fragilidade e da fragilidade do outro. E, através dessa fragilidade recíproca, a gente se aproxima, se une e encontra uma ressonância. Outra é acomodar os espinhos de forma que um e outro não firam os seus respectivos pares e, assim, construam até uma paliçada de defesa contra o mundo ou contra, digamos assim, invasores ou agressores. Então, ele fala da questão da contenção. O que é contenção? Contenção é tudo aquilo que a gente precisa reprimir de impulso ou de desejos nocivos que possam fazer mal a alguma outra pessoa. Às vezes, por uma questão de prazer, a gente acaba prejudicando outra pessoa. Por exemplo, a questão do vício, né? A pessoa, às vezes, é capaz de prejudicar outra pessoa, roubar, até matar, para conseguir o objeto daquele prazer imediato que ela precisa, porque ela tem uma fissura, ela tem um desejo, o qual ela já não tem nem controle de saber o que é melhor para ela. Se você der, por exemplo, 5 ou 10 reais para uma pessoa que é viciada em crack, que está desidratada, que está desnutrida, para ela comprar um prato de comida, para ela comprar uma garrafa de água, ela é capaz de pegar aquele dinheiro, comprar o crack e não se alimentar, e não comprar a bebida que pode ajudá-la a salvar a vida dela ou mantê-la viva. Ou seja, essa pessoa não tem discernimento, essa pessoa não tem autocontrole, essa pessoa não tem noção de que o que é melhor para ela em termos de saúde. Ela está tão fissurada, tão necessitada. Não, às vezes, o desejo tem um bom efeito, mas, às vezes, pelo mau efeito que a droga lhe causa, porque toda droga vai causar exatamente o oposto do que ela é capaz de dar. Por exemplo, as drogas derivadas da cocaína, que vão dar a morfina, elas vão acabar causando dor no corpo, né? Então, a abstinência é com muita dor, com muito mal-estar. Então, a pessoa precisa usar
ou o crack, ou a morfina, ou a cocaína, para ficar livre da dor, como é o caso da heroína também. Então, as pessoas não vão já pelo prazer, é pela questão da abstinência, como aquela droga afeta os seus sentidos. Então, o que acontece? A contenção é necessária porque todo tipo de vício ou todo tipo de forma não equilibrada de nós agirmos nos leva a uma espécie de inconsciência. O que é inconsciência? Inconsciência é quando eu só penso em mim e na minha necessidade. Eu não estou pensando no bem-estar do outro. Você não pode querer que uma pessoa que está passando uma crise de abstinência, que ela leia teosofia, que ela saiba que é importante ela fazer uma alimentação equilibrada. Ela está sofrendo, ela precisa ser desintoxicada, ou seja, ela precisa de se livrar daquele sofrimento da droga para poder perceber como aquela droga lhe faz mal. Assim como também alguém que esteja passando por qualquer tipo de impasse em relação a qualquer coisa da vida, porque ele não tem noção o que é melhor para ele e o que é melhor para os outros. Quando a pessoa está centrada, ela cuida de si, e à medida que ela vai evoluindo, ela é capaz de cuidar daqueles que são à sua volta, né? A sua família, depois a sua comunidade, e quando essa compaixão, esse amor pelos outros se torna um amor em ação, essas pessoas se tornam pessoas que cuidam das outras pessoas e são capazes de aspergir, de espalhar e sentir o amor por todos os seres vivos. Então, são pessoas que se dedicam a ajudar as outras pessoas. Assim como Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, que cuidavam de pessoas que estavam na mais absoluta penúria, na mais absoluta pobreza, que estavam sofrendo doenças graves, com AIDS, com tuberculose, com uma série de doenças que faziam muitas pessoas se afastarem delas, né? Muitas pessoas chegavam para a Madre Teresa e perguntavam assim: por que você faz isso? Eu não faria isso nem por $1 milhão. Ela falou assim: eu também não. Eu não faço nem por $1 milhão. Eu faço porque as pessoas precisam. E as pessoas não entendiam. Por que você gosta tanto de pessoas pobres? Né? Por que você vai ao encontro da pobreza? E ela fala assim: eu detesto a pobreza, eu detesto a miséria, e eu estou aqui para tentar erradicá-la. Né? As pessoas não percebiam que ela via em cada um daqueles seres o Cristo em sofrimento. Né? Então, ela se abdicava dos seus prazeres pessoais, ela foi para uma região muito pobre na Índia, né? Que é Mumbai, para cuidar de pessoas totalmente desassistidas, onde tem uma favela enorme, que até hoje é uma favela muito grande, que existe nessa grande cidade de Mumbai, que seria como a São Paulo aqui do Brasil. Dizem uma vez também que ela chegou para um grande empresário americano e ela estendeu a mão e falou assim: o que você pode dar para um desses pequenos, que estão desassistidos, que precisam da sua ajuda? Você pode ajudá-los. E o empresário olhou para ela, pegou a mão dela e escarrou na mão dela, cuspiu na mão dela. Ela pegou aquele escarro, botou a mão no coração e falou assim: eu mereço isso, mas e para os meus pequenos? O que você pode dar? Aí ele desabou, né? Aquela máscara toda caiu no chão e ele percebeu a beleza do ato dela. Compaixão é isso, compaixão é poder cuidar das pessoas. Ontem eu passei por uma experiência que me marcou, também uma coisa assim estranha. Eu estava andando, né, perto de casa e tinha um rapaz assim agachado, mexendo no lixo, né? Muito magro, os dentes mal cuidados. Ele chegou para mim e eu pensei: ele vai querer dinheiro, vai querer alguma coisa, né? Ele falou: o senhor pode vir aqui? Eu falei: posso. Eu queria que o senhor me ajudasse. Eu falei: como? Você quer dinheiro? Eu falei: não, eu não quero dinheiro, eu quero emprego. Eu não quero que o senhor me dê dinheiro. Eu tomo conta dos carros ali, eu estou me dedicando, eu sou mineirinho e tal. Ele se identificou, eu fico ali perto do Big Box. Eu não quero dinheiro, não, eu quero que o senhor dê emprego para mim. E eu não tinha como dar um emprego para ele. Né? São coisas assim extraordinárias, né? São pequenas coisas que a gente vai passando na vida e que a gente percebe que as pessoas precisam, não é? Mais do que um pouquinho de comida, mais um pouquinho de dinheiro, elas precisam de dignidade,
elas precisam saber que elas são capazes, né, de se manter, de cuidar da sua família, de cuidar de si, de ter uma renda. Essas coisas são muito sérias. A gente está passando um momento muito difícil, né, da vida política brasileira, talvez do mundo, e a gente tem que ter consciência, né, do que está acontecendo e tem que ter compaixão. Ter compaixão significa entender o que é sofrimento, não é? Dizem que sofrimento se chama dukkha, mas essas palavras em sânscrito têm outro significado, também significa insatisfação. A gente acha que uma pessoa que ganha muito dinheiro, não é, que tem uma posição muito importante, ela não sofre, mas ela sofre também. Ela não pode andar na rua, ela não pode se misturar na multidão, ela não pode ir no supermercado, ela tem que andar cheia de seguranças, né? Todas as pessoas que às vezes atingem um grau muito alto, seja como celebridade, seja no governo, ou porque precisam ter seguranças, porque atingiram um patamar de riqueza muito grande, também tem outros tipos de sofrimento. A gente não imagina, mas elas têm um sofrimento próprio, que é específico para elas. Ou seja, todo ser humano enfrenta o seu tipo de sofrimento. Uns enfrentam por falta de dinheiro ou falta de comida, mas outros vão enfrentar até por excesso de dinheiro, ou até por excesso de comida, ou por excesso de obrigações e responsabilidades. Ou talvez até porque não dão conta, né, dessas obrigações e dessas responsabilidades também, e acaba surgindo uma série de problemas na vida dela também. Então, a gente tem que entrar ter consciência de que tipo de sofrimento a pessoa está sofrendo para poder ajudá-la também. Então, a contenção dos impulsos, desejos nocivos, é essa questão de ter boa vontade com todos os seres e ver que cada um enfrenta as suas dificuldades e o que a gente pode fazer para ajudar a cada uma das pessoas que sofrem. TV Suprem. Para uma nova consciência, uma nova televisão. A gente não pode também deixar de saber que nós estamos num mundo onde tudo é evanescente, onde tudo é transitório. Nós não levamos nada de material desse mundo. Até esse corpo que recebemos, a gente vai entregar novamente para a Terra. O que a gente leva do mundo? A gente leva do mundo o que a gente pensa, o que a gente sente e o que a gente faz. Ou seja, são as nossas ações, são os nossos pensamentos, são as nossas emoções. Aquilo que a gente cria todo dia e que talvez a gente não tenha consciência disso. Então, para que a gente tenha noção dessa nossa verdadeira alma, daquilo que existe em cada um de nós, é importante a gente ter as qualidades que existem em todos os seres humanos, mas que talvez não estejam aparentes na maioria deles, que é a questão do amor, da compaixão, da paciência e da tolerância, que são coisas que precisam ser praticadas. É que nem exercício físico. Se você não praticar, você não vai desenvolver, porque isso é como um músculo, não é? A parte espiritual também precisa ser praticada. A alma também precisa de práticas, assim como o físico precisa de práticas físicas, a alma precisa de práticas espirituais. Então, a gente tem que aprender. Por exemplo, perdoar. Como é que é perdoar? Perdoar não é assim, eu te perdoo. Perdão significa que a gente tem que ter aceitação do outro, aceitação de si próprio, aceitação que aquilo aconteceu, capacidade de deixar aquilo ir embora, ou seja, de abrir mão e ficar com o que é importante, ou seja, de receber, como a Madre Teresa de Calcutá, que sobre receber aquele insulto imediatamente, absorveu como um golpe de artes marciais. É quando a pessoa leva um soco. Se ela absorve, ela não cai, ela assimila aquele golpe. A gente tem que ter capacidade de assimilar. Isso, em psicologia, a gente chama de resiliência, que é uma qualidade que hoje está muito pouco difundida e disseminada nas pessoas. Ou seja, a capacidade de absorver os impactos da vida, de ter força, de ter virilidade, ter capacidade de enfrentar as situações.
Porque circunstâncias adversas vão aparecer na vida de todo mundo. Doenças, acidentes, às vezes demissões, separações, perda de um cargo, perda, sei lá, de qualquer tipo, né? Às vezes de uma função, ou às vezes uma fofoca, tudo isso pode impactar nas pessoas. Só que a gente tem que ter uma capacidade de absorver isso, né? E não se deixar abater, porque as pessoas se abatem às vezes por muito pouco. E também temos que ter essa capacidade de temperança e moderação. Ou seja, nós temos que ter uma capacidade de entender os outros, não é? E também sabermos reagir de uma forma adequada. Porque é muito fácil você agredir as pessoas. Não se esqueçam dos nossos espinhos, né? Você pode chegar uma pessoa, nossa, o que houve? Se engordou? Pronto. Para uma mulher isso é um golpe terrível, né? Porque muitos de nós estamos muito ligados à nossa aparência corporal. O que houve? Você está com essa cara aí de que acordou agora, está cheio de olheiras, e as pessoas, nossa, será que eu estou doente? Então as pessoas, às vezes, não percebem, mas agem de forma muito equivocada. Eu mesmo, como médico, eu tenho que ter muito cuidado. Porque o nosso coloquial do brasileiro é falar, está tudo bem? Não é? Todo mundo chega na rua e fala, tudo bem? E aí, está tudo bem? Eu não posso chegar assim, e aí, está tudo bem? Chega, a pessoa entra no meu consultório, está tudo bem? Como psiquiatra. Aí a pessoa já fala assim, tudo bem não, se tivesse bem eu não estava aqui. Pronto, já azedou a consulta, né? Já perdi o fio da meada, eu não posso chegar, está tudo bem. Eu já tenho que começar, como eu posso ser útil, no que eu posso lhe ajudar, né? Chamar o nome da pessoa. E eu sei que a pessoa está entrando, muitas vezes, a contragosto. Ninguém gosta de ir no psiquiatra. Muitas vezes as pessoas acham que o psiquiatra é médico de loucos, quando o psiquiatra é o médico da alma, é o médico que cuida da parte mais importante do ser humano, que é a alma, né? Que é a alma que sofre, a alma que sente, a alma que busca, a alma que almeja. A alma é a parte mais importante de nós. Então, essa capacidade da gente entender e saber tratar os outros também é muito importante, às vezes, no primeiro contato. Não é? Como diz, o princípio é que determina o fim, não são os fins que determinam os meios. Você tem que começar certo para acabar certo. Se começa errado, né, como Giordano Bruno falava, se você começa a abotoar um casaco errado, ele vai acabar errado. Então, é muito importante começar certo. Então, essas qualidades perenes, as qualidades mais importantes do ser humano, têm a ver com isso. A noção de responsabilidade, de harmonia, o altruísmo, a humildade, a bondade, a gentileza e a afeição. O ser humano é dotado dessas capacidades, mas muito poucos realmente desenvolveram isso em alto grau. E essas coisas não se compram na farmácia, não se emprestam, não se ensinam. Têm que ser adquiridas e desenvolvidas. São práticas espirituais. Cada um de nós tem mais ou menos isso, dependendo do temperamento. Alguns são mais explosivos, outros são mais irritados, alguns mais acelerados, alguns são mais lentos, alguns são mais preguiçosos, né? E existem exercícios, né? Você sabe um bom exercício para preguiça? Espreguiçar. É verdade. Espreguiça que você vira um espreguiçoso, entendeu? Você deixa de ser preguiçoso. Espreguiçar é ótima coisa. Está lá na cama, não quero sair aqui, está tão gostoso. Geralmente o deprimido não gosta de sair da cama. Ele fica, tem que enfrentar o dia, tem que tomar banho, tem que me vestir, tem que me arrumar. Parece que ele tem que enfrentar um triatlon, né? Uma maratona. Então ele espreguiça. Se espreguiçar, vira um espreguiçoso, acorda, enfrenta o dia. E a mente que mente vai mostrar que não é nada daquilo, né? Ele vai encontrar os amigos dele, vai chegar no trabalho, vai fazer coisas boas, e muitas das coisas que ele imaginou, ou que ele tinha ansiedade, e geralmente a ansiedade é por antecipação, não acontece, e muitas vezes ele pode fazer daquele dia um dia produtivo, um dia feliz, um dia que ele pode realizar uma série de coisas boas. Então, essas qualidades são exatamente as qualidades que a gente fala e que são da mesma característica da compaixão. Ela se expressa assim, com gentileza, com bondade, com afeição, né? Com boa vontade.
Não sei se vocês conheceram a Dora Kuntz. Dora Kuntz é uma clarividente extraordinária que veio aqui no Brasil e que ajudou a fazer vários diagnósticos. E ela fala assim, nunca diga para uma pessoa que aquilo aconteceu porque foi o karma dela, o que tinha que acontecer. Não, tenha boa vontade. O que você pode fazer para ajudá-la? Não é porque aquilo aconteceu que você não pode ajudá-la. Sempre, cada um de nós pode fazer alguma coisa para ajudar a melhorar a vida do outro. Não diga que é karma, não diga que ela merece, que então ela tem que sofrer por isso. Isso é uma coisa muito mal entendida. A senhora Annie Besant falava assim, uma das piores coisas que se pode entender no caminho espiritual é um mau entendimento da função do karma. Porque karma é ação e reação. Mas a cada momento a gente está desenvolvendo ações que podem neutralizar outras ações. É como um vento que pode ser bem utilizado pelo velejador. Se ele souber usar bem as velas, se ele souber manejar o leme, ele pode até contra aparentemente aquele vento e atingir o destino que ele precisa. Obviamente, se o vento vem por trás, como se diz, um vento de popa, é muito mais fácil chegar ao destino. Mas o bom velejador, ele sabe usar todos os tipos de vento para chegar onde ele quer, desde que ele tenha a técnica adequada. E essas técnicas podem ser aprendidas. Outra coisa muito importante é que nós estamos num momento em que a depressão se torna uma mega epidemia. O que é depressão? Ela é um núcleo do altruísmo onde a pessoa está tão preocupada consigo que esquece da preocupação com o bem-estar dos outros. E quando a pessoa desenvolve um altruísmo, é uma forma até dela se proteger da depressão. Porque quando ela esquece um pouco de si e começa a se preocupar com os outros e vê essa noção da interdependência, que o bem-estar dos outros também vai afetar o seu bem-estar também, cuidar dos outros é cuidar de si. Obviamente que para você cuidar dos outros, você também tem que estar relativamente bem. Uma pessoa que está se afogando não pode ser um salva-vidas. E uma pessoa que não sabe nadar também não pode salvar outra pessoa que esteja se afogando, senão os dois vão se afogar. Mas tem que saber nadar e tem que saber como ajudar o outro. Mas aprendendo, você pode se tornar uma pessoa que pode ajudar outras pessoas em vários aspectos da vida dela, como um salva-vidas ajuda quem está se afogando. Então, a gente tem que compreender que a nossa vida, ela compreende um leque de atos, palavras, pensamentos e desejos. O budismo fala muito do desejo, que o desejo traz sofrimento. Mas o desejo traz sofrimento quando ele traz uma insatisfação. Ou seja, você quer mais e mais e mais de uma coisa que não vai satisfazer. É como uma pessoa que tem uma carência emocional e fica comendo chocolate. Ela vai comer 1 tonelada de chocolate e não vai preencher aquele vazio, porque o vazio não é físico, o vazio é emocional. Então, ela tem que compreender de onde o tipo de vazio, para ela não entrar nesse tipo de obsessão, que pode lhe fazer mal e não vai resolver o seu problema. Ao mesmo tempo, as omissões, quando a gente vê uma pessoa que está passando uma necessidade, uma criança que precisa de auxílio, ou até um animal também que está sofrendo e a gente não ajuda, a gente está fazendo uma ação negativa, ou seja, uma omissão no momento que você precisava agir. Então, a gente tem que ter essa condição e essa consciência, essa percepção do que significa compaixão. Compaixão é uma coisa ativa. Claro que uma pessoa que está meditando, aparentemente ela está inativa, mas ela pode estar fazendo um bem imenso pela humanidade. Ela pode estar orando por diversas pessoas, ela pode estar fazendo uma emissão de energia altamente positiva. E as pessoas, quando desenvolvem essa capacidade, é como uma coisa magnética. Dizem que o Buda tinha uma aura de 8 quilômetros de diâmetro. Então, qualquer pessoa que tivesse digamos assim, naquele domínio daquela aura, já se sentia mais alegre, mais feliz, mais num estado diferente, como se estivesse já quase que tocando um paraíso. Ou seja, porque esse ser desenvolveu essa capacidade. Foi como o Dalai Lama, quando entrou, estava aquela coisa assim, todo mundo sorrindo, todo mundo embevecido de olhar, aquela figurinha pequenininha, sorridente. Quando ele veio aqui também na UNB, ele veio tocando a mão das pessoas.
não tinha segurança, não tinha nada. Ele veio no meio da multidão, chegou, recebeu as homenagens, falou com as pessoas, como se falasse com um amigo. Ele fala para todo mundo, mas parece que ele está falando só para você. Então, essa noção de que a gente tem direito à felicidade, que a gente pode desenvolver isso, e que a gente também tem que ajudar os outros a serem felizes, não é? É uma coisa fundamental. Existem religiões que falam de Deus, só que muitos seres se preocuparam em converter os outros. Hoje, converter as pessoas é mais importante do que ser feliz e fazer os outros felizes. A conversão, muitas vezes, é simplesmente converter uma outra pessoa ao seu ponto de vista, à sua opinião. E uma opinião não é mais importante que a verdade, porque a verdade fundamental é exatamente essa necessidade de nós estarmos em paz, estarmos em harmonia e sermos felizes. Simplesmente converter as pessoas a um determinado ponto de vista, seja de Alá, de Buda, de Jesus ou de Deus, tudo isso é infantil, para dizer no mínimo, é infantil, não é? Como se o meu ponto de vista fosse mais importante do ponto de vista do outro. O meu ponto de vista muda ao longo do tempo e das pessoas também. E qualquer religião que traga sofrimento, que traga dor, que traga morte, que traga atrocidade, não pode ser uma religião verdadeira. A religião verdadeira é aquele que religa você à sua divindade, que traz felicidade, que traz paz, que traz boa vontade. Então, a religião verdadeira é aquela que te faz feliz e faz os outros felizes também. Então, não importa o nome. Se essa religião faz isso, é uma religião verdadeira. É uma religião que traz você com a melhor parte de você, que é a sua parte espiritual. E a sua parte espiritual tem que trazer saúde, paz, felicidade, e isso tem que ser feito de todas as formas. Não só apenas com uma crença, mas com todo um tipo de vida, um estilo de vida que envolva palavras, atos e pensamentos, e também os desejos e até as omissões que não levem à dor, não levem ao sofrimento, mas levem à realização da verdade, à realização do bem-estar espiritual, à felicidade e à bem-aventurança. Por isso que a intenção por trás do gesto é tão importante, a motivação e a disposição oculta na ação, não é? Não importa fazer uma ação para ser reconhecido. Não adianta você querer ser útil para parecer importante, porque o importante é ser útil, não para parecer importante, porque muitas vezes as maiores ações são feitas no anonimato, não é? Não é doar uma grande importância em dinheiro ou construir um hospital para botar o seu nome, uma placa na porta. Não é isso que é importante. O importante é que serviço aquilo pode trazer de útil, né? Quantas pessoas podem ser atingidas, ajudadas por aquilo? Crianças com câncer, crianças com AIDS, pessoas que estão passando fome. Ou seja, essas ações meritórias não é só para cuidar também do corpo, mas também cuidar das mentes, não é? A gente vê que tem pessoas que estão sofrendo na sua alma, às vezes até pelas suas crenças errôneas. Um ateu acha que vai acabar o mundo quando ele morrer, a sua consciência vai acabar. E a sua alma? Se a sua alma ainda acreditar naquilo, ela vai acabar passando dessa para melhor, num estado de completa cegueira espiritual. E pode passar, sei lá, sem acreditar, né, que existe uma vida após a morte, porque ela criou uma convicção que é assim. Ao mesmo tempo, um fanático, né, que vai querer, sei lá, tantas virgens, ou um reino espiritual, que nada mais, nada menos que é um reino cheio de desejos e prazeres lá do outro lado. E sabe-se lá se ele não vai encontrar isso? Que tipo de decepção ele vai ter? Como vai reagir? Então, a gente não pensa como a gente vai reagir, ou como a gente vai agir, ou que mundo a gente vai encontrar, depois que esse mundo deixar de existir para nós, porque nós não vamos ter mais um corpo, uma personalidade, mas a nossa percepção na alma vai ser de outra forma. Como é que nós vamos reagir? Vai depender dos nossos preconceitos, vai depender das nossas superstições, vai depender das nossas crenças. E se a gente
se basear em falsas crenças, em falsos preconceitos e falsas superstições, nós vamos não só continuar criando problemas aqui nesse mundo, mas também depois desse mundo, para nós e para os outros. Por isso que é tão importante a procura da verdade. A sociedade teosófica fala que não há religião superior à verdade. Na verdade, a palavra é Satyanasti Parodharma. Não existe nada mais importante que esse caminho da verdade, que é o Dharma. Ou seja, e esse caminho não acaba no final dessa vida. O caminho continua após essa vida. Se a gente estiver influenciado por falsas crenças, falsos preconceitos, falsas superstições, a gente vai carregar isso conosco. E a gente tem muito preconceito de cor, preconceito de raça, preconceito de classe social, não é? Superstições das mais diversas, né? Gato preto dá azar. Por que gato preto dá azar? Não existe. O gato preto é tão bom quanto o gato branco ou o gato malhado. Mas muitas das pessoas puseram isso nas nossas cabeças. Isso nos condiciona. Então, a gente tem que ter esses preconceitos, não é? Inclusive de religião também. Os fanatismos religiosos, ou até também o oposto disso, a questão da materialidade, né? Os ateus, a questão da materialidade da ciência. A ciência é uma senhora volúvel. O que ela diz hoje, ela desdiz amanhã. Hoje o café faz bem, amanhã o café faz mal. Hoje o ovo faz bem, amanhã o ovo faz mal. Hoje o vinho faz bem, amanhã o vinho faz mal. Né? E tudo tem massas e interesses econômicos por trás. Por exemplo, o vinho faz bem porque tem flavonoide, mas faz mal porque tem o álcool. Por que não se fala para todo mundo tomar suco de uva, que não vai ter o álcool e vai ter o flavonoide? Mas tem a indústria do vinho, tome só uma tacinha. Né? E eu falo para quem bebe, você bebe só uma tacinha de vinho? Não tem jeito, abrir o vinho ele vai beber a garrafa toda. Então existe uma questão, uma tendência, né, de querer fazer com que as pessoas consumam. Não é? Como dizer que o cigarro não faz mal. Hoje está provado que o cigarro dá um vício tão grande que a pessoa não consegue ficar mais de 2 horas sem fumar. Ou seja, a nicotina, o tabaco, causa dependência. Mas existe pessoas que querem dizer que não é bem assim. E a gente tem que ter consciência, tem que ter discernimento no caminho espiritual. Então, o Dalai Lama nos fala, tudo que a gente faz, pensa ou sente, inclusive tudo que a gente desenvolve de conhecimento pode ser usado para o bem ou para o mal, porque nós temos uma capacidade imaginativa, uma capacidade de fazer coisas que podem trazer o mal. Então, por exemplo, o Dalai Lama ele visitou os campos de extermínio, os campos de concentração feitos na era nazista, durante a Segunda Grande Guerra, e ele ficou impressionado, ele falou assim, tiveram químicos que trabalhavam aqui, que usavam gás, tiveram arquitetos, tiveram engenheiros, pessoas que têm uma formação superior, que são da espécie Homo sapiens, Homo sapiens quer dizer o homem sábio. Que sabedoria é dessa usada para o mal? Ou seja, o homem tem uma capacidade de fazer mal, ele pode matar outras pessoas até em grande escala, fazer um holocausto, um genocídio. Por isso, a importância da gente manter esses lugares, infelizmente, para mostrar que o ser humano tem uma capacidade de fazer o mal, influenciado por uma propaganda negativa. Da mesma forma, o ser humano tem uma capacidade também para o bem, ainda bem, mas a gente tem que ter essa noção que o ser humano tem capacidade para o bem e para o mal, e que ele pode ser orientado tanto para um quanto para outro. Então, uma coisa fundamental é, existe um direito de ser feliz, mas existe o direito do outro ser feliz também, então todos nós temos direito à felicidade. Então, a primeira coisa é aprender a fazer o bem e deixar de fazer o mal, como ensinou o Buda. Resuma toda a Bíblia, resuma todo o budismo. Aprender a fazer o bem e deixar de fazer o mal. É o começo de toda a sabedoria, né? Porque existe uma necessidade de evitar o sofrimento alheio. Isso é fundamental.
Não adianta querer ser feliz à busca do sofrimento de muitos. Hoje, existe uma coisa que se fala para o jovem: seja ambicioso, ganhe bastante dinheiro, mas para você ser um milionário num país de miseráveis, você tem que cometer muitos crimes, porque você vai fazer uma desigualdade social muito grande. Então, nós temos que ter essa noção do que é importante. É importante apenas eu ser rico, a minha família, ou é importante que todos sejam felizes e tenham suas necessidades básicas atendidas? E necessidades básicas é muito pouco. É alimento, é água e um teto para morar. Então, aquilo que a gente falou, a importância da gente gerar essa resiliência, essa força interior, para alcançar a felicidade genuína e a paz interior, apesar das circunstâncias. Porque a gente pode ter circunstâncias difíceis, e a gente pode dar o nome disso a karma, seja por causa da família, seja das circunstâncias que você nasceu. Eu podia ter nascido lá no Tibete, lá no Everest, mas eu nasci aqui no Brasil, eu não tenho tempo para fazer meditação. Mas faça o melhor que você puder, desenvolva as características, vá à luta, você pode buscar isso. Se você tem essa consciência que você é uma alma espiritual, que tem direito à felicidade, e você sabe que existe um caminho, e seres que chegaram até lá, pronto, você descobriu a senda espiritual. Que coisa mais maravilhosa! Seres que alcançaram um estado de alta realização espiritual, de calma, de tranquilidade, que estão dispostos a nos ensinar. E esse ensinamento está aí. Está na internet, está nos livros, está em vários lugares que você pode ter acesso. Então, busque, pratique. Isso é muito importante. Ser feliz não precisa muita coisa, né? A gente pode aprender até com os bichinhos, né? Um gatinho, ele está lá feliz, ele não precisa de nada. Às vezes, a felicidade mais importante é quando ela não tem motivo. Você está andando e começa a chover, né? Você está andando e vê uma criança, como a gente vê ali, que está super feliz, está no colo de um, vai no colo do outro, te abraça, te beija. Não tem motivo, não é? Você não quer essa criança, você está feliz de saber que ela está feliz ali, e você fica feliz por estar vendo ela feliz. Ou seja, a felicidade ela é contagiosa. Da mesma forma, a infelicidade também é contagiosa. Por isso que é tão importante a gente não contagiar os outros com as nossas insatisfações, com as nossas infelicidades. Por isso que é importante a gente se cuidar. Se cuidar significa tratar de se lamber suas feridas. Se preciso, procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, procurar os amigos, procurar amigos espirituais, procurar ajuda na sua família espiritual, porque às vezes na sua família ela é fonte de sofrimento para você, não é? Porque ali você é discriminado, ali você não é compreendido e você não aceita. Então, as pessoas têm que, às vezes, fazer um movimento para buscar esse estado de paz, esse estado de tranquilidade, esse estado de bem-estar. Eu não sei se vocês conhecem a parábola do sapato, que foi ensinado pelo médico indiano Shantideva, não é? Nós estamos chegando já ao final da palestra, é importante a gente saber como foi criado o sapato. Vocês sabem como foi criado o sapato? Há muitos e muitos anos, né, antes que o mundo, as pessoas tivessem contato com a indústria, não havia nada, as pessoas viviam no campo, em contato com os animais, criando animais, né, se vestiam de peles, extraíam a seiva, os frutos, né, eram colhedores de frutas e cuidavam de rebanhos, né, sejam de ovinos, caprinos, né, bovinos. E as pessoas tinham muito tempo, não tinha escola, não tinha trabalho, ninguém tinha que ir bater o ponto, ninguém tinha que fazer o seu horário controlado. E as pessoas tinham até muito tempo para pensar e observar a natureza. E um desses pastores de ovelhas percebeu que as ovelhas tinham cascos, né? Os bois tinham cascos e não se feriam, porque a terra ela é muito ingrata para quem tem uma pele fina como nós, humanos. Ela tem espinhos, ela tem pedras afiadas, ela tem buracos, as pessoas se feriam muito. Então, ele teve uma grande ideia. Ele falou assim, eu vou tirar toda a pele dos meus animais, vou fazer um tapete imenso e vou forrar a terra. Assim, onde eu pisar, eu vou pisar num tapete e vai ser macio.
Foi uma ideia, mas não foi uma ideia tão boa, porque ele viu que se ele matasse todos os seus animais, ele só ia forrar um pedaço pequeno da terra. E a terra é muito maior do que a quantidade de peles que ele tinha nos seus rebanhos. Só que o filho dele, que era muito mais inteligente e perspicaz, falou assim: pai, por que você não corta só um pedaço de couro e bota no seu pé? E assim, onde você pisar, vai estar macio. E talvez seja isso que a gente precisa fazer. A gente precisa forrar a nossa alma, não precisa forrar o mundo. A gente não precisa mudar o mundo, a gente precisa mudar a si mesmo. Porque mesmo que a gente queira mudar o mundo, a gente não vai conseguir. E a única pessoa que você pode mudar é você mesmo. Então, a única pessoa que você pode fortalecer é você mesmo. Então, a gente tem que conhecer os nossos botõezinhos, né? Onde as pessoas apertam e tiram a gente do sério. Nossa, você está barrigudo, você está feio, você está gordo. Aprenda a não se deixar levar por isso. Não é? Essa pessoa deve ter um motivo para falar isso, ela deve ter um prazer em humilhar as pessoas. E ela, coitada, ela precisa talvez muito mais de atenção e carinho do que outras pessoas, né, que fazem esse mesmo tipo de coisa. Mas a gente tem que ter resiliência, aprender a receber, e não falta injúrias no trânsito, na rua, você vai receber esse tipo de, digamos assim, de gentileza, entre aspas. Mas a gente tem que saber assimilar isso. Uma pessoa que assimila isso, ela mostra que ela tem força interior, como Madre Teresa de Calcutá. Saber reagir também na hora certa, e ela soube reagir. Ela vira uma leoa quando é para os seus, mas para si ela não precisa nem de advogados. Ela fala, tudo bem, eu mereço. Ela recebe isso, mas ela sabe contra-atacar. Mas se a gente se deixa levar por qualquer tipo de mentira, fofoca, ou gracejo ou crítica, a gente não evolui. Então, a gente precisa aprender a ter um sapato, porque onde a gente pisar, nosso pé vai estar protegido. E o que a gente tem que proteger? A gente saber proteger a nossa alma e poder também fazer, não ficar preso dentro dessa proteção. Porque muitas vezes você cria uma armadura tão grande que você fica preso dentro da armadura. É como um livro que tem o cavaleiro preso na armadura. Você fica preso na armadura e também não consegue agir. Porque essa armadura muitas vezes é construída com cimento do medo, com cimento do ressentimento, com cimento da inveja, com cimento da ambição, com cimento exatamente da comparação, né? Então, aquilo ali vai envolver uma série de justificativas e condenações, com que faz com que você não age da melhor forma. Por isso que é importante a gente saber, em vez de querer formar o mundo, né, proteger as nossas partes mais delicadas, no caso os pés, com um sapato. Então, sugiro um sapato desse assim, em forma de pés, que parece que você está descalço, mas seu pé está protegido. Então, existe uma necessidade de mudança de atitude. Cada um de nós tem que descobrir qual é a melhor mudança de atitude que tem que fazer, né? Seja com um amigo, seja com sua companheira, seja com a sua esposa, seja com o seu filho. Às vezes a gente precisa mudar de atitude, não é? Quando acontece uma coisa, você entender que ela está acontecendo com você. Eu já devo ter contado a vocês uma vez que eu estava com uma empregada que deixou a porta aberta e roubaram um videocassete de 4 cabeças. Já foi há muito tempo, mas naquele momento eu podia agir exatamente, roubaram alguma coisa de mim, mas aí eu ter consciência, poder ter contato com a minha alma e saber que aquilo é apenas um aparelho que reproduz o passado e não ficar preocupado com a perda e saber o que aquilo significa naquele momento, pronto, você fica tranquilo. Porque muitas vezes a gente fica, por que isso aconteceu comigo? Por que bateram no meu carro? Por que roubaram a minha casa? Por que meu chefe me demitiu? Tudo tem uma razão de ser, não é? A gente tem que entender que tudo tem uma razão de ser. Dizem que tinha um grande sheik, que ele tinha vários nobres, e um dos nobres, que eram exatamente aquelas pessoas que tinham como profissão ser herdeiros, não fazer nada, como um barão, como um visconde, esse cara, por uma ação da vida, ele perdeu tudo. Roubaram todas as suas plantações, queimaram todas as suas casas, levaram todos os
os seus animais, e ele, da noite para o dia, ficou pobre. Só que ele não sabia nada, não sabia fazer nada. Ele falou assim, poxa, o que eu tenho hoje? Eu tenho a amizade do sheik. Aí foi lá no sheik e falou, olha, roubaram tudo, perdi tudo, hoje eu não tenho nada, invadiram lá, né, os sem terra ficaram na minha propriedade, eu não sei mais o que fazer. Ele falou assim, não, você é meu amigo, vou te dar 3 ovelhas. 3 ovelhas? 3 ovelhas, você é meu amigo. 3 ovelhas? Não tinha nada, recebeu 3 ovelhas e agradeceu. Cuidou das 3 ovelhas, aí dormiu à noite, vieram os lobos, comeram as ovelhas. Ele não sabia cuidar de ovelha, né? Aí ele falou, o que eu vou fazer? Ele falou, vou de novo no sheik, eu não sei fazer nada. O sheik, não, você é meu amigo. Deu 2 ovelhas. 2 ovelhas? 2 ovelhas. Aí foi cuidar das ovelhas, mas não sabia cuidar das ovelhas direito, mas já ficava acordado de noite, né? Já prestava atenção nos lobos. Os lobos já não iam comer, mas mesmo assim, uma ovelha adoeceu, morreu, passou uma doença para outra, a outra morreu, e ele novamente ficou sem nada. Aí ele foi novamente no sheik, falou, olha, tá bom, te dou uma ovelha. Aí, uma ovelha. Aí ele sentiu que aquela ovelha era a derradeira. Ele começou a cuidar dela como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Dormia, acordava com ela, aprendeu a fiar lã, tirava leite dela. Aí teve um bezerrinho, aí ela vendeu o bezerrinho, ele começou a cuidar, teve mais outro bezerrinho, falou, eu não dou para cuidar de ovelha. Aí vendeu as ovelhas, aí comprou lã, porque já sabia fiar, começou a fazer tapetes, aí daqui a pouco ele falou, está machucando muito meus dedos, aí comprou uma barbearia, aí começou a fazer negócio, aí depois comprou um bazar. Em pouco tempo ele já era um empresário, e ele lembrou do rei. O rei ajudou ele. Ele deu a volta por cima. A vida ensinou a ele que não era só passar necessidade, ele tinha capacidade, ele desenvolveu profissões, ele desenvolveu capacidade. Aí ele foi e fez um tapete e falou para o rei, hoje eu não vim pedir nada, hoje eu vim te agradecer. Aí deu o tapete que ele fez para o rei, e o rei, muito bem, você é meu amigo, hoje eu vou te botar como governador. Ele falou, governador de qual cidade? Ele falou, minha melhor cidade. Ele falou, mas Deus do céu, por que você não botou logo governador no início? Ele falou assim, se eu tivesse botado você de governador naquela época, hoje aquela cidade não seria nada. Ele teve que passar por um período de aprendizado. Agora ele era outra pessoa. Então, agora ele estava preparado. Aquele sheik representa o ser espiritual, o mestre, que sabe que tem que, às vezes, as pessoas passar por uma série de perdas, de dificuldades, para a gente desenvolver capacidades. Então, a vida não pode ser fácil. Às vezes, a gente precisa, como a pessoa que faz um exercício contra uma resistência ou contra um peso, para desenvolver músculos. Assim também, precisamos, às vezes, passar por dificuldades para desenvolver capacidades espirituais. E eu tenho certeza que a vida colocou para cada de vocês uma série de pezinhos aí para vocês levantarem e desenvolver capacidades, né? Então, não adianta falar que o outro tem menos dificuldade que você. Cada um, a vida já botou uma academia particular, né, para você ir desenvolvendo capacidades espirituais. E outra forma de a gente entender isso também é que a compaixão tem uma contraparte no ensinamento judaico-cristão chamado misericórdia. E a palavra misericórdia é exatamente isso. A compaixão suscitada pela miséria alheia. Ou seja, quando você quer erradicar a miséria, né, que está no coração do outro. Misericórdias. Cordes é coração. Miser é miséria. Ou seja, olha que coisa linda. Você pode ajudar a erradicar a miséria do coração do outro. Mas você só pode fazer isso quando você também conseguir erradicar antes a miséria, né, o sofrimento do seu próprio coração. Então, a gente tem que aprender esses atos éticos de ajudar os outros, mas também de abster-se de prejudicar, às vezes até a expectativa ou a experiência de felicidade dos outros. Porque é importante servir ao outro, mas a gente tem que ter respeito. Respeito até pelas noções e até opiniões que a gente pode achar que são erradas, mas todo mundo tem direito a ter sua própria opinião, e nenhuma opinião é mais importante do que a outra. Por isso que é muito importante a gente aprender a respeitar a opinião do outro, e ter uma visão de boa vontade para entender as dimensões que o outro faz. Mesmo um terrorista que se imola para matar outras pessoas, ele acredita que ele está fazendo aquilo por um ato de amor e devoção ao Deus dele, não é? Mas, ainda que errôneo, a gente tem que entender que é um ser humano que também, apesar de ter muito amor, ele ainda é regido por uma ignorância.
uma ignorância de não fazer o bem só a si mesmo, mas de abster-se de provocar o mal, de abster-se de provocar dor e sofrimento, ou até morte aos outros seres que são tão espirituais quanto ele, independentes de não serem da mesma religião. Então, não importa a religião, não importa a cor de pele, não importa a nacionalidade. Todos viemos de um núcleo comum. Todos temos uma alma espiritual que é nos emprestado por esse ser maior, que a gente chama de Deus, e é aí o núcleo e o nosso acesso à verdadeira felicidade. Então, a importância da bondade, da delicadeza, da boa vontade, e pensar também que, se a gente só estiver preocupado com o corpo, com a prosperidade material, isso pode nos levar a uma questão de insatisfação e de apego, não é? Então, o budismo e outras religiões nos falam muito desse desapego material que a gente deve ter, porque se a gente não se preocupar com que os outros tenham acesso a todas as riquezas que nós temos, para que tenham o instrumento para alcançar a felicidade, porque se você está passando fome, você não consegue ser feliz. Se você está desempregado, você não consegue ser feliz. Se você está passando qualquer tipo de perseguição, ou espiritual ou política, você não consegue ser feliz. Então, a gente tem que desenvolver um status que a gente tenha prosperidade material, liberdade espiritual e democracia política, para que todos possam exercer os seus credos e as suas opiniões e procurar Deus acima de tudo. E isso é importante também, a distribuição de riqueza para todos. E a questão da empatia e desse sentimento de fraternidade. Fraternidade é saber que todos os seres são filhos de Deus, independente de religião, de nacionalidade, de credo, ou mesmo de condição social. E esse é o fim da nossa palestra. Que a gente possa fazer do mundo um lugar mais próspero, mais feliz e com menos sofrimento.